No capítulo 15 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo ele prossegue falando do compromisso cristão de relacionar-se. Isso porque nos outros capítulos ele falou muito sobre a maneira do crente relacionar-se com os inimigos, relacionar-se com as autoridades, que é o caso do capítulo 13, né? Agora no capítulo 15 ele fala do modo como o cristão se relaciona entre irmãos. E aí ele dá prosseguimento falando da conduta cristã com relação aos irmãos mais fracos na fé. E isso ele acrescenta mais do mesmo, porque o cristão ele está comprometido com a comunicação íntegra do Evangelho. A conduta cristã é a mais límpida tradução das Escrituras, pelo que o apóstolo Paulo coloca nesse capítulo, que nós devemos agradar aos outros em tudo aquilo que é bom para a edificação das pessoas. Então, para essa igreja transcultural, que é a igreja de Roma, vamos assim dizer, né? Porque havia lá judeus e gentios, o apóstolo ele prossegue falando da maneira eficaz para que o processo do discipulado seja bem sucedido, com resultados tanto para os irmãos mais maduros quanto para os irmãos ainda insípidos na sua fé. E a gente entende a importância da conduta cristã assim comprometida com a comunicação na íntegra do Evangelho para a evangelização como um todo, né? No versículo 12, fazendo uma referência a Isaías capítulo 11, ele fala da necessidade de termos o caráter do Senhor Jesus. Isso porque quando ele cita Isaías capítulo 11, ele fala ali de uma condição de humilhação. Isso porque Jesus, sendo nascido em Belém da Judéia, ele tem sua infância em Nazaré. Então você tem ali uma questão bastante explícita e implícita de humilhação. Ele desceu à condição mais assim degradante do ser humano. Ninguém teria orgulho de ser chamado de Galileu. E Deus ainda, para completar, faz com que Jesus cresça no subúrbio de um local que era o mais indesejável, né? Quando o apóstolo Paulo, aliás, quando o apóstolo João fala à igreja de Pérgamo de humildade, né, ele usa o termo pitorreia, que ele diz: eu sei da tua pobreza. Então esse termo era o mesmo termo aplicado à condição de Jesus, que sendo Deus transcendente se tornou imanente, veio à condição mais degradada da humanidade para aí poder alcançá-la da profundidade ou na profundidade dos seus pecados. Então isso chega ali em Romanos capítulo 15, mostrando para a igreja como um todo que não tem como o evangelho verdadeiro continuar sendo verdadeiro se prescindirmos do quebrantamento, da humilhação, do esvaziamento, para que a simplicidade e a totalidade da palavra de Deus tome conta de nossas vidas. O evangelho, sendo todo poderoso o poder de Deus, vamos assim colocar, ele não tem como falhar num coração quebrantado, humilhado, como Jesus se quebrantou. Paulo fala dele, né, que ele, embora sendo Deus, foi obediente até a morte e morte de cruz, não usurpou ser igual a Deus, embora fosse Deus. Então veja bem, sem esse quesito quebrantamento, humilhação, nós não podemos ter um coração no qual o evangelho verdadeiramente prospere, o evangelho verdadeiramente proceda à salvação com todos os seus desdobramentos, com a cura para a alma, a cura para o espírito. O problema de muitas pessoas que estão envolvidas com a igreja, sem nunca desfrutarem da libertação verdadeira, é que o evangelho está contaminado. Elas levam o evangelho a uma condição híbrida. Então é preciso voltar para a suficiência do evangelho. É só o evangelho, ou como diziam os reformadores, só a escritura, né? E eu fico pensando nesta realidade desse evangelho que tem que ter de todos, sejam judeus, gregos, citas, bárbaros, americanos, russos, árabes, etc., brasileiros, argentinos, tem que ter de todos esta disposição quebrantada, humilhada, né, despojada, para que ele se torne efetivo. Fico pensando que Pilatos foi usado sem saber para comunicar isso para as nações, quando ele manda colocar na cruz lá Jesus Nazareno, rei dos judeus. Há ali a colocação em 3 idiomas. No hebraico
Yeshua Menatzerat Melech Hayehudim, ou seja, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aí ele manda colocar em grego também Jesus Hu Nazoraios Hu Basileus Ton Yodaion, em grego, né? E por último ele manda colocar em latim Jesus Nazarenos Rex Yehudaeoron, ou seja, todas as nações, todas as línguas, todas as culturas, todos os povos com suas tradições com relação ao Evangelho, eles não devem se aproximar para negociar, eles devem se esvaziar. Se eles quiserem que esse todo-poderoso Evangelho seja efetivo, a condição é uma só: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus. Nicodemos achava que, por ser Rabone, a categoria mais elevada de mestres daquela época, né, tinha o Rabi, tinha um Rabone, então ele era a categoria mais elevada. Ele acharia que ele poderia conversar em Jesus em pé de igualdade, quando Jesus diz para ele: negativo, você vai ter que descer, você vai ter que se esvaziar, você vai ter que nascer de novo, você vai ter que se arrepender para viver a experiência genuína de conversão, e aonde o poder de Deus vai te mudar de uma velha forma reprovada por Deus para a forma de Deus. Isso fala Romanos capítulo 12 também. Coração quebrantado, Salmos 25. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu intento. Se esta palavra edificou o seu coração nesse tempo tão turbulento, em que muitas pessoas, estando até muito envolvidas com o Evangelho, mas não estão vendo o poder do Evangelho operar nas suas vidas por causa desse casamento que elas tentam fazer entre o Evangelho e as ideologias, entre o Evangelho e os N pensamentos. Se essa palavra te abençoou, então compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Deus te abençoe.